Olá, boa tarde. Vilma Campos falando, com a turma do Domine Sua Imagem Pessoal. Sejam bem-vindas. Hoje a gente tem uma super aula bônus que a gente está gravando aqui com a Silvana Tostes Lopes. A Silvana é maquiadora e ela vai compartilhar conosco um pouco do conhecimento dela sobre uma maquiagem para o dia a dia. Vocês estão notando que eu estou de pele nua, sem nada, eu lavei o rosto. Estou aqui com um espelho de aumento, porque sem óculos eu não enxergo nada. E a gente precisa de tirar o óculos para se maquiar, né? Então, eu vou apresentar para vocês a Silvana, e para ela falar um pouco sobre ela, e nós vamos, em seguida, começar a nossa aula, tá bom? Oi, Silvana, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Vilma, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente, alunas da Vilma aí, né, do grupo, do curso. Estou aqui para ajudar. A gente vai fazer uma maquiagem para o dia a dia, né? Uma maquiagem para o trabalho, para o nosso dia a dia, ou para ficar em casa mesmo, como a Vilma sempre diz lá nas aulas dela, né? Para a gente se sentir bem, uma coisa leve, mas que muda a aparência e muda, né? Eleva a nossa autoestima, deixa a gente mais arrumado, tá? São coisas simples, né? Um material simples também que a gente vai usar, pouca coisa, mas que vai dar um resultado positivo na imagem no final. Tá ótimo, Silvana. Fica à vontade para começar, a aula é sua. Então tá, gente. Eu trabalho com maquiagem há um tempinho, né, razoável, embora nos últimos tempos agora não tenho feito tanto por problemas pessoais e tal, mas gosto muito da maquiagem. E eu acho que a maquiagem é capaz de mudar mesmo nossa imagem, a nossa aparência, né? Eleva a autoestima. Eu acho que isso aí dá um resultado final muito bom, tá? Então, para começar, como a Vilma falou, a gente tem que estar com a pele limpa, né? Utilizar o sabonete que a gente está acostumado a usar para lavar o rosto, né? Aquele que mais se adequa ao seu tipo de pele. É bom que a gente tenha um conhecimento do nosso tipo de pele, né? Se eu tenho a pele seca, mista, oleosa, né? Eu vou usar um sabonete apropriado para isso e cada um sabe qual que é melhor para o seu tipo de pele, tá? E para começar, a gente vai limpar o rosto com uma água micelar e um algodãozinho, tá? Estou aqui Coisa acompanhando. simples. Coisa simples. Eu estou usando uma água micelar, mas é qualquer uma que vocês tiverem à mão aí, né? Que vocês possam estar usando também. Eu estou usando uma que eu já tenho o hábito de usar sempre. Essa coisa de marca, né, Silvana? A gente nem entra muito Pois no detalhe, né? Essa aqui, a embalagem dela é da Sdim, mas a água micelar que está aqui dentro é da L'Oréal, porque esse vidrinho é pequenininho para viajar, eu estou viajando. Carregar. Então a gente limpa bem a pele, porque às vezes a gente pensa que, mas eu acabei de tomar banho, eu tirei toda a maquiagem no banho com Não sei se está dando, sabonete. deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha a sujeirinha aí, ó. Isso, tem sempre resíduo, né? Resto de maquiagem, resto de filtro solar, né? E tem E que resto sempre. de maquiagem é o que tem aqui, viu? Muita coisa, né, viu? É. Até o filtro solar mesmo que a gente usa, né? Pode acumular, né? Até, Silvana, eu vou até aproveitar para falar uma coisa. Tem um filtro solar que eu uso, que eu gosto bastante, que é um da Bioré, da embalagem rosinha, que eles chamam, que é o tipo um leite. E aquele filtro solar, por exemplo, para sair, você tem que usar aqueles cleansing oil, aqueles óleos de limpeza. Ele não sai se você usar água e sabão, água e sabonete. Então, isso tem que ter muito cuidado com isso, com o produto que você põe no rosto, né? Que ele pode exigir de você algum tipo de cuidado especial para. Gente, Uma forma. olha isso. Eu não sei se dá para ver, acho que tem muita luz aqui. Ó, Dá para ver sim, Vilma. que O meu também vergonha. tá assim. E olha que
eu tomei banho, eu passei filtro solar, fui caminhar e tomei banho, tirei o filtro solar todinho, né? Mas não adianta não, a gente tem sempre algum resquício na pele mesmo. Pronto, agora Aí, está gente, limpinha. isso, a pele fica sempre úmida, assim, um pouquinho úmida, né? Quando a gente termina de passar o filtro, a água micelar, né? A gente tá com a pele ainda úmida, tá? E a função da água micelar é tirar toda essa impureza mesmo. Ela limpa, tira toda a impureza do nosso rosto, tá? Isso aí requer também que a gente também depois tenha que hidratar a pele, tá? Aí, antes da gente hidratar, eu vou sugerir que a gente use um tônico. Na nossa pele, a gente vai usar um tônico. Eu estou usando esse aqui, mas assim, é o tônico que vocês quiserem usar, tá? Qualquer um aí que esteja ao alcance de vocês, Que a pessoa vocês esteja habituada, né? Que às vezes até tem uma indicação de um dermatologista, né, Silvana? A pessoa já usa, né? exatamente. É o que mais tem, às vezes, né? Indicação de dermato mesmo. Eu estou É, usando um que eu estou acostumada a usar, que não foi indicação de dermato, mas eu costumo ler muito rótulo e tá falando sobre poros, que ajuda a controlar a oleosidade, poros dilatados, não sei o quê. Então, assim, que está me atendendo, né, em é. relação à minha pele. Eu estou usando esse aqui tem pouco tempo, é da Salve. Comprei pela Uhum. internet. Ele tem ácido glicólico, que se dá bem com a minha pele, porque eu tenho rosácea, mas é tudo indicado direitinho, né? Tem a proporção que eu posso usar. Então, cada um que procure a sua orientação com o seu dermato na hora de escolher, né? Orientação com o dermato, né? Que é o melhor a se fazer, a orientação do dermato, tá? Depois que a gente usou, né, água micelar, o tônico, a gente sente ainda aquela pele molhadinha, né? E é bom a gente dar o produto, o tempo de ação do produto, tá, gente? Não ir botando uma coisa em cima da outra, senão a gente não tem tempo de ação. Então, vamos esperar agora um pouquinho a pele secar, né? Quem quiser pode usar aí um lequezinho, uma coisa assim para Um refrescar caderninho, um caderninho, um bloquinho de anotação, né? um Dar ventiladorzinho, né? um ventiladorzinho, né? Para secar essa pele direito, né? Para ela ter uma melhor aderência depois com os outros produtos também, porque a partir do momento que ela está seca, o outro produto consegue fazer efeito também, tá? E a hidratação, gente, é o passo mais importante para uma maquiagem. Principalmente para as pessoas que já têm as marcas de expressão, né? Que já começa a aparecer marquinhas de expressão, meu caso também, né, Vilma? E começa a aparecer as marquinhas de expressões na pele. Então, isso aí, se a gente não hidratar, o resultado final não vai ser o mesmo. Vai ter corretivo craquelado, base craquelada, né? Tudo isso vai aparecer na Deus me pele. livre o tal do corretivo craquelado. Ninguém merece, É né? horrível, é horrível. Então, aí a gente hidrata, começa a nossa hidratação, tá? Eu coloquei como sugestão de hidratação, a primeira sugestão, né, seria uma bruma. O que é uma bruma? Eu comecei a passar o hidratante. Desculpa, hein, gente? Mas estou voltando para a bruma. Não, vamos para a bruma. Eu estou usando essa bruma aqui, sem fazer propaganda do produto, mas eu gosto muito, tá? Então, a gente aplica a bruma como uma aguinha, mas ela hidrata e traz um resultado final também. A gente vai usar essa bruma em 2 momentos na automaquiagem. Antes do hidratante e depois que a gente passar o pó. Porque ela vai dar 2 efeitos. Agora ela ajuda na hidratação e no final ela vai dar um efeito natural à nossa maquiagem. Então, a gente utiliza a bruma com uma certa distância, a gente deixa uns 30 centímetros do rosto e dá uma espirradinha. Um jatinho só No da rosto bruma no todo, rosto. Silvana. No rosto todo. Ó, gente, ó, a distância, ó. Uns 30 centímetros mais ou menos com os olhos fechados, né? Pronto. Ela dá esse efeitozinho de frescor também. E ela já começa o processo de hidratação da pele. Eu estou usando esse aqui que eu comprei esses dias.
É boa, viu? Eu É, conheço. é boa. Aham. Aqui está falando que tonifica, hidrata, Também, fixa a aham. maquiagem. Fixa a maquiagem. Por isso que ela é boa para usar em 2 momentos. Você usa antes, né, de E, começar a e, maquiagem e propriamente pode usar e depois, né? depois. Aham, para finalizar também, tá? Aí a Aí gente agora volta para o sim, caderninho. volta para o caderninho, para o leque, para a paletinha, né? Assim, se der para O que uma pintar, né? patinha, o que pintar, o que tiver alcance aí à mão, tá? E aí vem a parte do hidratante, né? Gente, como eu já falei anteriormente, cada um vai usar o que é próprio para sua pele. Mesmo quem tem pele oleosa, né? Ah, mas eu já tenho a pele oleosa. Minha pele já brilha normalmente. Mas aí é que tá, precisa usar o hidratante ainda assim. Porque a partir do momento que você hidrata a sua pele, ela vai produzir menos óleo, entendeu? Então, se você deixar de hidratar, o efeito craquelado aparece no resultado final da maquiagem, né? E quando você usa um hidratante, vai ser o que você está acostumado a usar, de acordo com o seu tipo de pele. Por isso é bom, né? A gente já, cada um usar o que está acostumado, porque às vezes tem indicação de dermato, né? E tal. E aí a gente vai usar o hidratante de acordo com a pele. Eu uso um hidratante em gel. A minha pele, o meu rosto é muito oleoso, entendeu? Então eu uso um hidratante em gel que é o próprio para minha pele. Mas aí fica a critério de cada um, tá? E ó, qualquer hidratante, o mais simples, né? Ele surte um efeito incrível, tá, gente? Se a gente não hidratar, não tem esse efeito. É pouquinha quantidade, né? Eu coloco pouquinho e vou passando. Aqui, como é automaquiagem, a gente usa esse hidratante com as mãos mesmo, tá? Os dedinhos. Esse que eu estou usando, que também tem pouco tempo, eu não tenho nem opinião sobre ele, é da Salve. Ele não é só hidratante, ele tem o ácido hialurônico, que hidrata, que Aham. retém a umidade da pele, mas ele também ele trata manchinhas, ele trata outras coisas também. E, O bom inclusive, dos ele produtos hoje em dia é multi, né? Eles têm mais possibilidades. é isso, tem outras funções, né, viu? E esse aqui, inclusive, é para ser usado na área dos olhos também. Ele é uma aguinha, é bom para mim também, que, como você, Então, Silvana, tenho a pele do rosto oleosa. é engraçado, Vilma, que eu acho que isso aí é uma questão de a pele, a minha pele mudou muito com a idade. Eu tive uma pele mais seca na adolescência e agora eu tenho uma pele mais oleosa. Eu acho que hormônio, não sei, né? Você se deu bem, Silvana, porque E a quando gente a vai... gente é adolescente, a minha pele sempre foi oleosa. Eu sofri muito com acne na adolescência, por causa da pele Isso, eu não oleosa, tive. né? Você não teve. Uhum. E agora, com a pele madura, eu vejo que as pessoas que têm a pele seca desde sempre, que não sofreram com a acne, elas têm um pouco mais de marcas de expressão, porque a pele seca, Sim, ela vinca primeiro, né? Mas, e é. aí eu não acho que eu tenha tanto quanto poderia ter, né? Mas você se deu bem, Uhum, que agora uhum. que a pele seca não é interessante, agora a sua está oleosa. Melhor parte. A gente É, tem que sobrar alguma coisa, né? não Tem que ter é. alguma coisa, Tem gente. benefícios. Tem que ter, né? É. Então, seguindo, né, com o nosso passo a passo aqui, a gente já hidratou. Agora tem as outras opções, né? Nós temos a opção de usar o primer, né? E esse primer, qual a função do primer aí? Gente, minimizar os poros. Poros dilatados, né? Quem tem já os poros mais abertos, por conta do tipo de pele, né? A gente minimiza com o primer, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui duas opções que eu considero importantes, né? Eu uso prática. Uma é o uso frequente e eu acho que é até um tratamento. Não é fazendo propaganda do produto, mas eu uso esse booster da Biang como primer também, tá? E quando eu quero um resultado ainda melhor, né, com os poros todos tampadinhos e tal, eu uso esse aqui, que ele é um primer mais, assim, mais
uma consistência mais grossinha, sabe? Mais E ele pomadinha, tampa né? isso, mais uma pomadinha. E ele tampa os poros mesmo, gente. A pele fica assim, uma pele de pêssego, tá? Silvana, Vamos. Silvana, só te interromper um minutinho. No meu caso, que a minha base não tem protetor solar, eu preciso usar primeiro o protetor solar ou primeiro o primer? Primeiro protetor solar, Vilma. Eu Ah, ia falar sobre isso aqui. é. Antes da gente usar o primer, a gente vai usar o protetor solar, né? No caso. A menos No que meu caso, queira, gente, eu vou usar a menos que a queira menos usar na base, né? a base com proteção. No meu caso, eu vou usar uma base com protetor solar. Então, eu vou abrir mão do protetor hoje. Eu não vou colocar o protetor, tá? Tá. Eu vou usar a base com protetor. Agora, quem não vai usar a base com proteção solar, é melhor usar o protetor agora, de uma vez, né? Uhum. Que é o A que eu estou Vilma fazendo aqui, ó. é um protetor solar sem cor, né, Vilma, que você está usando, né? É, Branquinho, não é o isso? meu é sem cor, é fluido, é bem fluidozinho, Uhum. porque mais fácil de espalhar, né? Isso, E isso. aí, como ele é E bem aí, fluido, eu coloco ele na mão para ele não escorrer aqui. melhor mesmo, né? É, Aí espera secar um pouquinho, eu né? vou Para ter que poder recorrer àquele usar recurso, o recurso do ventinho aí. para poder depois aplicar o primer, né? Eu gosto também bastante do Isso. primer, porque meus poros, eles são mal criados de tão grande, muito grande, muito Eu aberto. também tenho. E são lugares específicos, né, Vilma? Isso. Já reparou? Aqui Às ao vezes redor o da poro abre boca, do mais no queixo. nariz. Aqui, e aí, se a gente não colocar um primer aí depois, para cobrir esses poros, né, para ajudar nisso aí, a disfarçar esses poros, tudo que você vai colocar depois vai realçar ainda mais os poros dilatados. Vai penetrar, Todos né? os produtos isso, eles realçam. Inclusive o iluminador no final, se você coloca o iluminador com poro dilatado, você está mostrando mesmo, fazendo propaganda dos seus poros, porque ele fica enorme, É. fica muito grande. Esse filtro aqui que eu estou usando é a primeira vez que eu compro esse modelo. Eu já usei essa marca, Aham, Samax, não sei se vocês conhecem, eu já usei aham, outras vezes. Mas eu nunca tinha São usado Max, né? esse fluido. Eu usava um que chama Primer, mas ele é 30 FPS 30. E ele tem filtro Aham. solar e ele já funciona como Primer. Ele é muito bom. Eu tenho usado no meu dia a dia esse aqui da Nivea, e ele tem cor. O fator de proteção dele é 60. Muito bom. E ele tem cor, ele é bom, sabe? Ele fica para quem tem a pele oleosa, como eu uso e ele fica com a pele sequinha, não fica aquilo escorrendo, né? Não, E não, a cor fica não dá boa, problema. Silvana? Oi? A cor dele fica boa? No... Para mim fica. Ele tem dois tons, Vilma, me parece. É um tom mais claro e um mais escuro. O meu é o mais claro. Eu compro sempre o mais claro. Eu acho que E ele para mim fica também seria, né? eu acho que o nosso tom de pele é bem, Bem bem parecido. próximo, né? Bem parecido. Eu uso esse e é um resultado bom, assim, que me satisfaz, tá? Ó, já saiu aquele efeito branquinho, né? Isso. Já tá sequinho, né? Já. Então, esperar sempre o produto agir, né? No caso da Vilma já secou. Então, gente, eu vou usar esse primer da Biang, tá? A gente coloca um pouquinho na pele, aqui na mão, não precisa nem ser muita quantidade, não. E vai espalhando no rosto. Esse aqui, ele tem um efeito lifting, assim, meio que dá uma esticadinha também. Viu? Arrasou agora, né? Pois é. Esse aí é maravilhoso. Presente da minha amiga, que assim, valorizou pra caramba. Nossa, muita coisa. Ele é maravilhoso mesmo. Agora, gente, deixa eu dar uma dica aqui.
eu estou usando um primer que é bem fluido, ele é bem líquidozinho. Então, eu posso fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, de arrastar um pouquinho, de espalhar, arrastando mais o primer, tá? Se eu estivesse usando um outro que é mais em pastinha, aí eu já não poderia fazer isso. É dando batidinha conforme a Vilma está fazendo. A batidinha com o dedo, né? Porque eu estou depositando o produto na pele e não estou arrastando. Porque se eu arrastar um produto mais grossinho, assim, ó, que é mais cremosinho, como esse aqui, tá no meu dedo, ele é mais cremoso. Aí, se eu arrastar, o efeito vai ficar estranho na pele depois, tá? Então, batidinhas na pele, né? Batidinha, assim, ó, a gente deposita o produto e sem causar um efeito ruim no final, né? No Tem acabamento marcas, né, final. Silvana? Tem marcas, verdade. Eu estou usando esse de pastinha. Então, de pastinha, Vilma, e é bom assim usar esse dedinho mesmo que você está usando, porque aí a gente bate com forma mais leve. Se você experimentar bater com outro dedo, você vai bater forte, pesado. Aí com esse dedo o efeito é mais leve, né? Vai batendo levinho. E ele dá um efeito muito bonito na pele. Ele dá uma bela matificada, né? Sim, matifica e cobre, né? Tudinho. Ele penetra dentro dos buraquinhos do poro. Eu falei para minha amiga que me presenteou, eu falei para ela assim, se eu já tive poros dilatados, eu não lembro. Não lembra, né? Não. É o investimento que vale a pena. Esse Prime aí é o investimento. Vale muito a pena. E fica bom, viu? Um acabamento no final, fica perfeito. E isso é fundamental na maquiagem, né? O acabamento, né? Como em tudo, né? Nos looks que a gente faz também, né? Quando a gente coloca um cinto e arremata, né? Faz aquele acabamento maravilhoso. Eu estou adorando isso aqui, viu, Silvana? Eu gosto desse negócio Você precisa de ter, abrir um curso de maquiagem, automaquiagem, Silvana, para poder fazer outros tipos de maquiagem, tipo maquiagem festa, maquiagem colorida, maquiagem brilho. Né? Vamos pensar nisso. Vamos pensar, né? Agora vou ter tempo de fazer isso. Agora depois dessa tormenta, né? Se Deus quiser também, esse problema geral de saúde que a gente está vivendo, né? Também minimizando com a vacinação, né? E assim, agora o online está sendo a saída para muita gente, né? Muitas opções. A gente está evitando muito de sair. Então, se eu tenho um jantar para ir, eu prefiro só sair para ir ao jantar. Eu posso me maquiar em casa, né? Então, aí isso é uma opção interessante, fazer uma aula online, aprender a fazer a própria maquiagem. Sim. Pronto. Aí agora nós vamos para a base, tá? Eu vou usar uma base com filtro solar. Uma dica para quem quer um acabamento bem natural, né? Um acabamento leve, natural. Eu tenho usado bastante essa base aqui, tá, gente? Da Bruna Tavares também. E ela é bem fluida. Ela é uma base quase que líquida. Tá? Ela bem tem filtro, Silvana? Filtro solar, viu? Opa, é essa que eu vou usar também, só que eu não sabia que ela tinha filtro. Que bom, né? E a gente dá uma batidinha, assim, uma misturada nela, porque ela é muito líquida, né, Vilma? A sensação que você tem que ela tá... E, assim, uma coisa que eu tô gostando muito nessa base é que a gente não parece que tá maquiada, o rosto não fica pesado. Você passa... Você tá usando com frequência, Vilma, essa daí? Tá acabando já. Então, e você passa, não parece que você está maquiada, né? A pele fica leve, né? A sensação de leve na pele. Antes dessa base, eu usava uma outra base fluida que eu ainda gosto muito, só que a cor que eu uso dela é difícil de encontrar. É uma da Vult, que é o vidrinho preto de plástico, que você também tem que agitar bastante. Tem que agitar. Eu tenho ela também. Ela é super fluida também, e eu acho que ela, assim, deixa uma pele, um veludinho, sem parecer que você está super maquiada. Sem parecer que está pesado, né? Maquiado, né? Eu vou usar uma plaquinha aqui para colocar, mas vocês podem colocar direto na esponjinha, né? Aplicar com a própria esponjinha.
Costumo usar a esponjinha úmida, tá, gente? Umidifico a esponjinha A minha assim, de tá, ó, gente, maquiagem. bem úmida. A minha nem tá tão úmida, não, mas tá assim, bom. Aí a gente começa a aplicar, né? Essa base também, por ser bem fluida, ela espalha com muita facilidade. Então, não tem muita dificuldade na aplicação dela, não. Porque ela espalha com muita facilidade, né? Assim, bem fluida mesmo. E a gente não arrasta, tá? A gente vai dando batidinhas com a esponja. Gente, mas Agora é esse importante não primer é arrastar. tudo de bom. A pele fica perfeita. Fica. Gente, lembra de, ó, a esponja ainda tá um pouquinho suja, dá uma batidinha assim na orelha, né? Aqui no pescoço, a gente arrasta um pouquinho para baixo, para não ficar tão diferente o tom de pele, né? Tá. E vamos aplicando em toda a pele. Gente, mas é muito bom com esse primer, com essa base. Eu acho que a minha luz não está fazendo jus. Tá muito claro, Vilma, mas tá dando para ver a diferença. Você já aplicou de um lado, não é isso? Já, eu apliquei desse Então, tá lado. dando diferença de um lado para o outro. Tá, né? Tá, dando bastante diferença de um lado para o E outro. eu coloquei muito pouca base. Eu fui colocando uns pontinhos, ó, assim, ó. Isso, mas ela é, por ela ser fluida, né? É. Ela faz isso aí mesmo. E hoje em dia, uma coisa também que tem acontecido bastante, eu não sei se vocês têm observado isso, né? Por eu ser maquiadora e acompanhar bastante outras maquiadoras, né? A gente tem visto o resultado usando muito uma pele mais leve, né? Mais Não tem natural, mais né? não tem mais aquela coisa de pele tão carregada de produtos, né? Não quer dizer que não tenha o produto. Tem, mas ele é aplicado de uma forma mais leve, né? E tudo é também de acordo com a intenção, né, Silvana? Com o Também, é propósito, verdade. né? Se você Um quer uma propósito. maquiagem para o dia a dia, não pode ser uma coisa muito carregada, né? Não deve ser. Não deve ser, né? Não É. deve. Uma coisa que no início, eu já estou fazendo maquiagem, né? Trabalhando com maquiagem há um tempinho, e logo no início a gente vai mudando mesmo essa nossa visão de maquiagem, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem profissional, a gente usava a base que era quase um reboco, né? Aquela base pesada, totalmente mate, né? Que cobria tudo, tá? A função dela. Mas aí o problema também dela trazer, né? Fazer craquelar no final, o efeito do final não ser legal, as ocorrências eram muito maiores, né? Isso tudo ocorria também. Então, principalmente para quem tem a pele mais madura, porque no final, se você aplica uma base muito mate, muito pesada, muito densa, o efeito que ela vai te entregar no final pode acontecer de craquelar, de causar Fica uma alguma pele coisa. mais dura, né, Silvana? Uma camada mais Isso, dura, né? isso. Eu não sei se você observou, Vilma, mas assim, a gente colocou pouca quantidade de base, cobriu toda a pele, né? Uhum. E ficou leve, não tá aquela coisa muito Não, pesada. vocês não estão conseguindo me ver direito. Eu estou chateada por isso, porque a minha A tua luz não tá não está ajudando. ajudando. Eu queria ver se eu dava um jeito de conseguir me mostrar melhor. Mas tá dando pra gente perceber, Vilma. Tá vendo? Ó? Tá bem Aham. natural. O efeito da base junto com esse primer aí, o primer realmente Arrasou, né? é uma conquista. Obrigada, Áurea. Aí, gente, depois que a gente passa a base, o que acontece? O rosto ficou todo uniforme. A gente perdeu aquelas formas do nosso rosto, né? A gente perdeu o formato, assim,
todo o rosto, parece que ficou uma coisa só, né? Chapou, né? Fica chapado. Chapou, tá chapado, né? E aí é importante a gente vir devolvendo essas formas, tá? Como é uma coisa para o dia a dia, a gente vai usar uma maquiagem para o dia, eu sugiro que a gente use agora o corretivo, né, clarinho, para iluminar, e para fazer o contorno, a gente vai usar o pó, um pó mais escuro, que é um pó para contorno. No meu caso, eu estou usando, para fazer o contorno, o pó mais escuro do que o tom da minha pele. Eu estou usando até, tá bem usadinho, tá vendo? É um tom bem mais escuro do que o da minha pele normal. Isso é para o Tá? contorno, né, Silvana? Para o contorno. Esse aqui é um pozinho, um pó compacto, né? Mas eu uso ele para contorno. Eu também Isso, tenho esse aqui, ó, de 2 lados, eu uso esse escurinho para contorno. esse é ótimo para viajar, né, Vilma? Que você já carrega os dois Os tons, dois juntos. né? Os dois juntos, né? Aí é por onde eu começo, porque aí eu tenho que colocar o corretivo nas partes claras, né? Aonde eu quero iluminar, e tenho que fazer o contorno aonde eu quero devolver forma para o meu rosto, tá? Então, assim, primeira coisa, vamos com um corretivo claro, mais claro, para iluminar o nosso centro do rosto. O que a gente costuma iluminar? O centro. Então, eu vou pegar um corretivo. É o que você está acostumada a usar, tá, gente? Um corretivo, eu uso um corretivo que é praticamente no tom da minha pele, né? Um pouquinho. E eu vou aplicar esse corretivo no centro, aonde eu quero iluminar. Pouquinha quantidade, para a gente não cair naquele outro erro de craquelar tudo depois no final. Porque tudo em excesso também não é legal. Eu quero iluminar o centro, né? Então, eu vou botar. E a partir do momento que eu coloquei, eu já começo também com as batidinhas também, tá, gente? Sem arrastar, por favor, porque senão você vai tirar a base que você aplicou. Aí a gente faz careta. Com a esponjinha, né? Eu tô tirando todo o excesso, né? Aplicando ele mesmo na pálpebra e passo também. Mas eu não o restinho do produto que já está na esponja, tá? Aqui no meio da testa, onde eu quero clarear mais. Com a esponjinha, não estou acrescentando produto. Oi, Vilma. Não estou te escutando agora. Tá me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? estou. Eu tinha apertado sem querer o Agora estou te microfone. vendo. Então, eu apliquei ele com esse pincel aqui, ó, primeiro, com batidinhas, e Aham. depois eu tirei o excesso aqui com a minha esponjinha, porque eu tenho medo, porque Com a corretivo esponjinha. craquela muito comigo, sabe? Isso. Eu ponho muito A pouquinho. gente coloca. Tem que ser muito pouquinho mesmo, Vilma. E a gente vai espalhando bem, né? Assim, nas regiões onde a gente quer. Que geralmente a gente ilumina o centro do rosto, tá? A gente faz essa iluminação no centro do rosto, ó, na região abaixo dos olhos, na testa aqui no meio, no nariz, assim, por cima assim do nariz, né? Batidinhas, aqui na boca.
já dá um efeito né, de claridade ao centro do rosto. Já mudou, né? Já não está chapado. Já muda um pouquinho. Aí sim eu vou vir agora com aquele pozinho escuro, porque a base ainda está um pouquinho úmida e ela pega melhor. A gente não precisa acrescentar um montão de pó, um montão de coisa para fazer isso. Entendi. Tá? Vai absorver, né? Isso. Aí eu vou vir com esse pozinho escuro para fazer o contorno. Mas antes disso, antes da gente fazer esse contorno escuro, usando ainda a esponjinha, né, para tirar toda essa marcação, não deixar marcação nenhuma aqui, ó, não deixar excesso nenhum, principalmente na área dos olhos, gente, porque eu tenho linhas de expressão aqui, muitas, e aí, se eu deixar acumular o corretivo, quando eu colocar o pó solto, que é o pó translúcido, isso aí vai marcar mais ainda, vai virar um depósito de pó, né? Então, a gente procura tirar bastante essa marcação, esse excesso que está aqui, tá? Eu vou usar o pó solto agora, antes de fazer o contorno, porque eu já vou deixar ele agindo aqui nessa região aqui do meio dos olhos. Onde você clareou. Aonde eu clareei. Eu estou usando um pó solto que cada um vai usar o que está acostumado a usar aí, né? Um pó translúcido. O meu é um pó bem fininho e ele traz um efeito legal. A gente coloca assim, ó, na tampinha da embalagem, né? Eu uso bem assim, na tampinha da embalagem. Venho com a esponjinha mesmo que eu usei, a própria esponjinha. Dou batidinhas aqui, ó. Úmida mesmo, Sil? Pode ser úmida mesmo, Vilma. Faço assim, ó, e venho aplicando assim, ó. Vai ficar meio que carinha de palhaço no começo, mas Silvana, depois... fala sério, Silvana. Isso? Isso. Silvana, eu vou ficar toda craquelada, Silvana. Não vai, não. Você vai passar, ó, depositar assim, ó, bem... Depositou, depois a gente vai tirar, viu? Mas a gente fica no começo com a carinha de palhaço mesmo, assim, com branquinho, né? Em todos os lugares onde eu coloquei o corretivo branco, o corretivo mais claro, né, no caso. No meio da testa, onde eu passei o corretivo. Esse pozinho, gente, a função dele é selar a pele. E quanto mais selada ela tiver, menos chance de craquelar, menos chance de sair a base, né? De transferir essa base, né? Quando a gente está falando no celular, por exemplo, que a gente tira o celular, assim, que tá cheio de base no celular, já aconteceu todo isso. Todo colado, né? Todo colado de base, então. Aí agora a gente vai com um pó mais escuro para fazer o contorno, né? No restante do rosto. Qualquer pincel, né? Para contorno, isso aí, viu? Um pincel ótimo esse aí. Meio chatinho. Eu vou usar um pincel também assim e faço, dou a batidinha, sempre tirando o excesso, tá, gente? Bato aqui, ó, mas isso, tiro o excesso. Porque a gente pode correr o risco de estar com um produto muito pigmentado e virar um erro drástico. Ó, em cima da orelha, em direção à boca, e vou depositando e já esfumando isso aí também, né? Bem levinho, né, Silvana? Oi? Movimento de levinho, né? De levinho e circular, tá, Vilma? Tá. Como se a gente fizesse umas bolinhas assim, ó, com pincel. Fazendo bolinha com pincel. Ó, olha como já muda o rosto da gente de um lado, ó. Você olha de frente para a câmera que você vê como o seu rosto já mudou de um lado. Já mudou. Já mudou. A sua câmera deu uma travada. Isso, agora eu vou... Ih, nossa, tá com a bochechinha de carta maior. Então, muda muito, né?
Ó, em cima da orelha, em direção à boca. Mas não posso chegar até a boca, não, tá, gente? Deixa assim, ó, uns 2 dedinhos até de assim, distância, né? tá? Isso. Até aqui na linha do nariz, assim, na lateral, assim, Mais mais ou ou menos. menos. Isso, Vilma. Agora, a gente tem a gente não vai fazer isso só no rosto, né? A gente vai fazer no rosto, só aqui na bochecha, a gente vai fazer no rosto todo, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou contornar o restante do rosto? Do mesmo jeito, pincel, sujo um pouquinho com pó, bato e vem aqui, ó, lá na raiz do cabelo, ó. E vou também fazendo o mesmo movimento. Contornando a raiz do cabelo. A raiz do cabelo. É como se a gente fosse fazer um 3, viu? Ó, aí a gente desce e vem aqui também, embaixo do maxilar. Ah, tá. Volta aqui e faz de novo, né? Isso. Aham. Ó, é como se fosse um 3, ó. Aqui, aqui e aqui. Entendi, ó. Faz a voltinha aqui, né? E aqui. Isso. Olha como o rosto já vai ganhando forma. E assim, Silvana, cada pessoa tem um rosto, é óbvio, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma assimetria pelas várias cirurgias que eu já vi no pescoço, já fiz no pescoço, e esse lado aqui, muito mais do que nesse. Então, aqui o meu maxilar é diferente. Aí eu vou tentar dar uma acertadinha aqui também. Eu tenho que É um levantar, truque que né? você vai usar. Uhum. Um truque de sombra, né? Eu acho que esse lado meu aqui já tá bom. Já tá dando bastante diferença, viu? No seu Tá, rosto, né? já tá bem em formato. Uhum. Ó, é como se a gente fizesse um 3, né? De um lado é o 3, do outro lado é o E. A letra E maiúscula. Um de frente para o outro, né? Isso. E vai devolvendo a forma ao rosto, né? Eu tenho a testa muito grande, então quando eu prendo o cabelo, aí que a gente vê o quanto a gente pode esconder. Aí tem gente que tem a testa pequenininha, né? Aí eu vou fazer também, então a gente diminui isso aí, não vai fazer tanto, né? Isso. Cada um com o seu formato de rosto vai encontrar, né, a proporção ideal. A minha testa não é nem grandona nem pequena. Média. Então eu posso fazer um pouquinho. Isso. Já dá uma sombrazinha legal. Aqui embaixo diminui a papada, tá, viu? Opa! Vou colocar preto aqui, então. Haja truque, né? Oh, meu Deus. Bom, a gente consegue sorrir da gente mesmo é porque a gente está muito bem, né? Eu acho resolvido em relação a isso, né? Depois que a gente fez esse em volta, gente, aqui, aí a gente olha assim, mas e o nariz, né? A gente pode afinar o nariz também, é tudo truque, tá, gente? Maquiagem é tudo truque. Com esse mesmo pincel, que tá sujinho só, ele tá só com o resto, né, da maquiagem, eu vou vir aqui no nariz, ó, vou fazer assim, ó, aqui na sobrancelha para cá, ó. E eu vou dar uma sombreada aqui no meu nariz, devolvi um formato pro meu nariz também. Menina, é mesmo. Sem muito mistério, né, Silvana? Às vezes a gente vê essas meninas fazendo esses tutoriais, pega um pincel no seu... às vezes, né? É muito mais simples e assim ele fica mais esfumado, fica mais natural, você fazer um risco. Pois é, Vilma. A gente quando a gente trabalha com a maquiagem, né? Claro que se eu fosse fazer agora uma maquiagem profissional, tivesse maquiando uma modelo, ou uma noiva, eu não ia usar só esse truquezinho. Eu ia tentar, né, fazer o mais. Mas eu tô falando de uma maquiagem que a gente vai fazer todo dia. Você não vai ficar todo dia fazendo aquele risquinho, né? Para quem não é profissional, né? Para a gente mesmo fazer, né?
Entendeu? Outra coisa, né? Ah, eu quero dar uma levantada no meu nariz também. O mesmo pincel, ó, vem aqui embaixo, faço uma sombrinha. Ele dá uma levantadinha no nariz também. Sem pegar mais produto. O detalhe é que é Sem só com pegar mais aquele produto. restinho. Só com aquele restinho, né? Uhum. Já dá uma levantadinha, assim, dá uma empinadinha no nariz, né? Nossa, tô adorando. E é tudo truque de sombra, né? Efeito de sombra, né? É. A gente lembra lá nas aulas de educação artística que a gente pintava, que a gente desenhava com lápis de cor, né? Ficava lá contornando, fazendo efeito de sombra nos desenhos, né? E aí o pozinho branco agiu enquanto isso, certo? Enquanto isso ele está agindo. Eu tenho duas possibilidades agora. Eu posso usar o blush de uma vez, antes de tirar o pozinho branco, ou eu posso tirar o pó e depois aplicar o blush. Eu prefiro usar o blush antes, Então, porque a gente já coloca e depois a gente dá uma varrida geral no rosto usando o pincel de pó, né? Então, para o pincel de blush, é qualquer pincel, tá, gente? Não tem, eu uso um pincelzinho chanfradinho assim, né? O meu já tá até meio rosinha aqui, ele tá limpo, tá, gente? Mas ele tá rosinha de tanto que a gente usa, né, no caso. E aí a gente vai pegar o blush e vai aplicar na bochecha, né? Na região central aqui da bochecha. Eu uso. Nossa, tá. Quase que eu derrubei o negócio aqui agora. Eu uso. O blush também vai ficar a critério de cada um, né? Tons mais alaranjados, mais rosados, ou a critério de cada um e do tom de pele da pessoa também, né, Vilma? isso. Porque De às tudo vezes eu tom de pele. tinha Minha pele quente, eu estou usando um laranja que não é tão amarelo igual vocês estão vendo, não. É por causa da luz mesmo. A luz alaranjado, né? E é, fica ele é também um muito bonito. alaranjado. Eu costumo usar 2 tons às vezes, tá, Vilma? Também Ó, misturo às vezes. misturo assim, ó, esse do meio aqui com esse mais rosadinho, né? Passo o Essa pincel paleta sua é da Boca Rosa? é a da Boca Rosa. Ela é muito pigmentada, a gente tem que ter muito cuidado, Esse pegar leve. aqui também é muito pigmentado. Então tem que pegar leve. Eu dou uma batidinha mesmo, tiro o excesso e vou na bochecha e aplico. Eu não sei se está dando para perceber o tom. Eu aqui estou tendo uma visão, mas eu não sei se. Não, tá dando para ver, Silvana, que você já está com cor. O meu aqui, por perto, eu acho que até o meu tá dando para ver que já tem uma Tá corzinha. assim. Ó, a gente coloca na bochecha, né? E dá aquelas batidinhas assim, ó, para esfumar, né? Não é esfregando, não, tá, gente? O pincel, dando batidinha mesmo. Sempre levando em direção aqui ao. Isso. Porque, na verdade, a gente vai fundir aqui o contorno com o blush. A gente vai estar juntando, né? Assim, a parte mais rosadinha com aquela parte escura que a gente contornou. Ficou bom. Ó, o meu já tá dando para ver, tá vendo? O seu também. Tá. E aí, viu, uma outra dicasinha também para gente que mora em um país tropical, né? Que calor praticamente, né, o ano inteiro. A gente pode usar também esse mesmo pincelzinho sujo, dar uma pincelada assim, ó, em cima do nariz, dá um ar assim mais natural, uma corada natural, né? O pessoal. Bronzeou, né? Isso. Eu gosto também, eu acho que fica bem bonitinho. Fica natural, né? Não fica aquela coisa Que é o muito. primeiro lugar que bronzeia na gente é o nariz, né? Pega um pouquinho de sol de Itaperuna, por exemplo. Eu... Agora, Vilma, a gente já colocou o blush, né? A gente já colocou o contorno e agora a gente vai tirar esse excesso do pozinho que tá solto aqui, né? Aí eu vou tirar com o quê? Não vou usar o pincel puro, não. Porque se eu usar o pincel totalmente puro, eu acabo tirando tudo que tá também, inclusive a base. Para eu varrer esse pozinho, eu uso um pó compacto da minha cor, da cor da minha pele. Um pó compacto que eu já usaria no dia a dia.
né? Mas aí, gente, é pouca quantidade também, tá? Eu vou usar um pó, passo o pincel, ó, sujei ele com pó e venho aqui, ó, dou batida assim para tirar o excesso e vou varrendo. Ó. Aí eu vou varrendo mesmo, vou passando, tirando isso e vou tirando o excesso todinho desse pó branco. E não preciso pegar mais produto, tá? Eu não preciso pegar mais nada. Então, aonde eu passei o pó branco, eu... Isso, eu vou varrendo com esse pincel de pó. Tirando todo aquele excesso do pó branco. Na testa, não esquecer. Porque aonde estava o branco, vai sair. E vai também selar as outras partes, sabe? Vai encontrar, né? Vai fundindo todas as cores, né, que a gente já colocou. Já dá uma diferença enorme na pele, né? Muito grande. Muito grande. Agora é que vem aquele truque que eu falei da bruma, que a gente usou lá no começo, né? Por que o seu corretivo não vai craquelar com essa montoeira de pó? Porque agora você vai jogar um pouquinho de bruma de novo. Aí ele vai umidificar, vai fixar tudo no lugar e pronto, ele vai ficar com ar natural. É como se você acordasse assim, bela e linda. Entendi. E vai hidratar também, né? E vai hidratar, devolve a hidratação, né? Porque o pó, na verdade, ele resseca, né? Ele tira um pouco da Ele hidratação da absorve a pele. hidratação, né? Isso. Aí a gente vai usar a bruma de novo, naquela mesma distância de 30 centímetros, mais ou menos, né? E dá umas 2 ou 3 borrifadas assim no rosto. E esperamos secar novamente. Esperamos secar novamente. Do jeito que dá, com lencinho, com lequezinho, com Caderninho. caderninho. O bom é que nesse momento a gente nem fica assim trazendo muita expressão, rindo, nada, porque fica mais natural, né? Seca direitinho e Tudo no sem lugar, né? tudo no lugar. É como se fosse um selante mesmo, né? E essas brumas costumam. Tem várias também, né? Tem umas que tem brilho, né? Quando você vai fazer uma maquiagem, por exemplo, para a noite, para uma coisa que você precisa estar mais produzida, tem a bruma com brilho também, que você pode usar. É aquele glitterzinho, né, fininho. Ela já vem com esse produto, né, com brilhozinho que você pode usar. E ela dá um efeito bonito, um acabamento bonito na maquiagem, tá? A minha já tá seca, Vilma? Eu acho que eu molhei muito. A luz aqui tá ajudando a secar também. Acho que essa luz me esquenta. Então, aí agora a gente vai usar o iluminador, tá? Pegar leve, porque é uma questão de maquiagem para dia, né, Vilma? E a Vilma vai poder usar e abusar do iluminador, porque ela não tem poros mais, né? Dilatados. Agora eu não tenho mais pó, mas eu tenho linhas de expressão aqui, ó. Se Isso, pega. então é pouquinha coisa, né? Eu vou usar o iluminador bem pouquinho também, tá, gente? O meu tem um efeitozinho meio que glow, sabe? Meio que pele molhada. Que legal, Mas Silvana. eu vou usar. Óbvio, ele é bom. Esse aqui é da Mariana Saad. É um que eu tenho usado bastante. Aí a gente vai pegar esse iluminador, um pincelzinho mesmo, assim. Eu vou usar até um pincel grande, que eu prefiro com efeito maior, porque ele fica mais natural. Vou dar batidinha, pouquinha coisa. E, ó, pouquinha coisa mesmo, gente. É bem... Quase nada. Não é uma maquiagem para o dia, né? Batidinha, Silvana? Batidinha, viu, amor? Porque se o iluminador ele tem duas formas de aplicar, viu? Se fosse uma coisa para noite, que a gente precisasse estar muito glamurosa, se eu esfregar, quanto mais eu esfrego, mais eu lustro ele. Então ele vai ficar mais brilhoso. Então, vou dar uma como eu quero uma esfregadinha, coisa mais... Silvana.
Tá, como eu quero uma coisa mais, né, mais Você discreta, tem pá, razão. Quando eu esfrego, quando eu assim aplico arrastando assim, ele isso. Ele ilustra, né? Ele fica lustrado. é, Aonde que eu uso o iluminador, gente? Em cima aqui da maçãzinha do rosto, né? Em cima. E aí eu vou abusar um pouquinho. Eu gosto do iluminador um pouquinho na ponta do nariz. Eu gosto dele um pouquinho aqui na boca, assim, ó, no arco do cupido, né? Que a gente chama de arco do cupido, aqui, ó, em cima do lábio. esse vezinho, né? Isso. No meiozinho do nariz, assim, também, ó. Mas aí eu não tô pegando mais produto, eu só tô usando o que já estava no pincel. Fica um acabamento bonito, né? Na ponta do nariz, no meiozinho do nariz aqui, ó. Que assim, aqui nesse Vzinho da boca. Ah, eu tô adorando o É resultado. bom, né, Vilma? Muito, muito bom. E bem natural também, não tô achando que Bem tem nada natural. exagerado. Não, não, é bem pro dia a dia mesmo, né? Uma coisa que a gente usa pro dia a dia mesmo. E aí, agora, a parte da pele a gente já fez todinha. A gente já tá Já com a soltei pele o pronta. cabelo, já tô me sentindo linda e maravilhosa. Isso. A parte da pele já tá toda pronta, né, Vilma? Agora a Uhum. gente vai fazer correção de sobrancelha e os olhos, tá? Ótimo. Quando a gente estava passando o corretivo, eu não sei se vocês lembram que a gente usou a esponjinha para aplicar o corretivo, e eu falei assim: a esponjinha suja, a gente vem aqui em cima e Uhum. passa na pálpebra, né? Uhum. A gente, quando for aplicar sombra, a gente tem que refazer essa esponjinha aqui em cima para tirar todo o acúmulo de De produto que produto. possa ter ficado aqui, né? Para não marcar a nossa sombra, tá? Para a sombra não ficar Não entrando nesse acumular, produto. né? Não acumular, não ficar acumulado, não dá problema na sombra aí depois. Fazer uma basezinha para essa sombra aqui, né? Isso, isso. Eu não estou acrescentando nenhum produto, eu só estou limpando mesmo, assim, para não tirar, para tirar o excesso, né? Tá bom. Se fosse o caso da gente fazer uma maquiagem para noite, Vilma, aí sim a gente poderia até colocar uma camada de um corretivo, porque ela ia dar Realçar mais. realçar mais, pigmentar mais a sombra. Mas Uhum. não é o nosso caso hoje. A gente está fazendo uma coisa para o dia a dia, então a gente vai pegar mais leve nisso aí, Tá. tá? Outra opção, gente, que também que é interessante saber o que a gente usa no dia a dia como sombra, né? Tons amarronzados, tons terrosos, que eu digo, né, Vilma? Vilma acho que É, sabe mais disso do que é. eu. Terrosos, alaranjados, né? Que realçam a pele da gente, mas sem fazer acrescentar muita cor, muita coisa nisso, tá? Houve uma época em que se usava muita sombra cinza, né, acinzentada, mas eu Uhum. acho que isso aí também desvaloriza um pouco o olhar da gente. Se a gente for colocar em colorimetria isso aí, você vai ver como que fica Pesa, né? diferente, pesa, entendeu? Uhum. Então, se a gente usar um tom amarronzado e bem esfumadinho, a gente valoriza, né? Pode acrescentar um tom alaranjado também ao marrom, juntar isso aí, valoriza, não fica pesado, fica uma coisa natural, bem leve, Uhum. tá? Que pincel que eu uso para sombra? Um pincelzinho de esfumar. Esse aqui meu, ó, ele é pequenininho e tem uma bolinha assim, meio que redondinho, né? Não é muito grande aqui as cerdas, não. E ele é bom para esfumar. Assim, Viu? Silvana? Tá ótimo. Muito bom. Aí, gente, eu sempre começo com o tom mais claro no cantinho interno e um tom mais escuro no canto externo, tá? Então, para a gente fazer esse esfumadinho para o dia a dia, a gente vai sempre usar o lado externo dos olhos com um tom mais escuro, o lado interno com um tom mais claro, né? Uhum. Mas que sombra que eu vou usar também? Tem esse detalhe. Procurar usar sombra neutra, fosca, sem brilho, né? Porque quando a gente usa cintilância,
remete mais à noite, a glamour, né? Não sei. Eu acho que fica mais uma coisa mais para noite, com muito brilho, né? Além do que, se a gente tem marcas de expressão, aparece mais também, né? Realçam mais, tá? Eu costumo usar, eu tenho muitas paletas de sombra, né? Mas assim, para o dia a dia, você usar uma paletinha onde você tenha tons bem neutros e sem brilho é o ideal, tá? Eu tenho uma paletinha que me acompanha já há bastante tempo e é uma paleta que me custou muito barato, gente, mas olha só os tons, são todos neutros e clarinhos, tá vendo? Uhum. E aí, eu tenho os tons mais escuros aqui, ó, que no caso de eu precisar fazer uma maquiagem para noite, eu também tenho os tons, né, que eu posso acrescentar, mas eles também não têm brilho. Então, isso aí facilita muito, até para a gente esfumar, né, fazer um esfumado mais bonitinho, Uhum. tá? Eu vou começar com um tom clarinho, ó. Esse tom clarinho vai variar do tom da pele da pessoa, né, Vilma? Eu estou usando um tom que é próximo da minha pele. Você é próximo da sua pele também, né? Uhum. Mas as pessoas que têm a pele mais morena, que são mais morenas, vão procurar um tom mais próximo da Próximo da pele cor da dele, pele. É. certo? Tá. Aí eu vou bater o pincel, mesma coisa, tiro o excesso e venho aplicando aqui, ó, a minha pálpebra móvel no cantinho interno. É como se eu estivesse selando aquele sujinho de corretivo que eu apliquei com a esponjinha. Mas no cantinho interno mesmo, tá, gente? Eu tô só aplicando, não tô nem esfumando essa sombra clarinha, não. Tô só aplicando mesmo. Depositando e aplicando. Com batidinhas assim, ó. Vou fazer o mesmo do outro lado. Sujo o pincel, tiro o excesso e venho no cantinho interno. É como se eu estivesse selando mesmo aquele corretivo que eu apliquei. Até que altura que eu vou com esse pincel? A altura, gente, quando a gente coloca o pincel aqui, a gente sente o globo ocular, né? É como se a gente apertasse e sentisse a bolinha do olho, assim, ó. Eu não vou subir muito até a sobrancelha, não. Eu vou só até ali, ó. Só até o globo ocular, né, Silvana? Isso. Não sobe mais, não. A função dessa sombra mais clara é iluminar, né? Ela ilumina o olhar da gente, né? E aí, agora, quem faz automaquiagem, né? Quem está se maquiando no dia a dia, não tem aquela obrigação de ter uma montoeira de pincel, né, Vilma? Tem Não, uma obrigação de ter não o há. que é básico para o dia a dia, né? É diferente se eu fosse mostrar a quantidade de pincéis que eu estou aqui agora, é imensa. Mas eu estou dando dica para a gente usar no dia a dia. Então, é pouquinha coisa, tá? A gente Vou só usa ligar o pouca. ar aqui porque tá difícil. Tá calor aí, né? 27 graus aqui dentro, não é mole não, viu? Pronto. Aí a gente vai usar o mesmo pincel que eu usei para fazer essa sombrinha clara aqui no comecinho, Eu sempre eu limpo vou ele um usar pouquinho. para fazer a sombra escura. Ah, Isso mesmo, viu? O papelzinho pode ser um papel toalha mesmo, você vai limpar com papel toalha, tirar o excesso, tá? Da outra sombra, né? Papel toalha seco, tá, gente? Não molhe o pincel, não, porque senão não, complica. sequinho. Isso. Aí agora eu vou com um tom de marrom. Vou usar um tom de marrom
Viu? Mas isso aqui é um marrom quente ou um marrom frio? É um marrom frio no seu caso, Silvana. E Eu aqui tem um outro tom, é um pouquinho mais frio, um mais pouquinho quente esse aí. Não, mais eu acho que quente, é, né? o outro está mais quente. Eu vou usar, Silvana, um marrom assim, ó. Isso. Tá vendo? Tá ótimo Esse esse meu aí. tá bem quente, tá vendo? Aham. Esse E vai aqui. ficar muito bonito. Vai ficar muito bonito. Esse meu Eu tenho tem até mais um outro. vermelho nele, então ele tá mais quente. O seu tem mais Aham. azul, eu acho que ele tá mais frio. Mais frio, né? Uhum. Eu tenho até uma outra paleta aqui, mas eu vou manter aquele ali. Que isso? Usa o que você está acostumado, você sabe que vai ficar bom. Não, eu vou manter esse aqui, porque depois eu vou botar um alaranjado, que aí ele vai ficar bonito. Sujei o pincel nessa sombra, né? Dei uma batidinha. Aí eu venho aqui, ó, no cantinho externo, marquei. Vocês já estão vendo a bolinha lá, não estão? Marquei e vou começar a esfumar. Do mesmo modo que eu esfumei no canto interno, é aqui, gente, ó, no globo ocular. Eu não vou subir muito não, tá? Ó, fazendo como se eu tivesse um desenho, fazendo uma rodinha assim, ó. Raiz do cílio, sempre na raiz, e subo só um pouquinho até o globo ocular. A gente já viu uma diferença, né? A diferença é grande. Olhando aqui, Eu não estou acrescentando mais produto, eu só estou esfumando com o pincelzinho já sujo, né, Vilma? Com aquele pincelzinho sujo, eu estou colocando nesse sombreadozinho aqui. e de novo, né, Silvana, a gente tem que ter muito cuidado com o volume de pigmentação da sombra, né? Eu coloquei tão Sim. pouquinho, essa paleta minha é aquela da. Essa paleta é aquela da Vult Visage para Aham, peles quentes, para tons quentes. Ela é super pigmentada. muito pigmentada, né? De novo, a gente tem que ter esse cuidado, tá? O meu aqui, ó, eu botei um tom mais frio, né? E mesmo assim, ele já pegou bastante aqui também. Olha o meu E aqui, o meu já espalhou na pálpebra inteira. exatamente. Eu coloquei, e aí, Vilma, ó, não sei, vou chegar bem pertinho da câmera. Uhum. Tô vendo. Ele fica, né, a parte aqui externa mais escurinha, né? E no Uhum. meio tá quase sem nada, tá encontrando com aquela sombrinha clara, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Sujo o pincel mais uma. Gente, eu só peguei sombra uma vez, tá? Eu sujei, bati e venho fazendo a bolinha, ó. Marquei e venho fazendo a bolinha aqui, ó. Sempre acompanhando a raiz do cílio, onde eu posso puxar mais. Nossa, beber água. Como a gente fala, né, Vilma? Bem, é. E a gente fala, fica com a boca seca. E aí, ó, vou puxando, fazendo aquele movimento circular com o pincel. A outra dica, gente, quanto mais na ponta do pincel eu segurar, mais assim, ó, no alto aqui do pincel eu segurar, mais leve a minha mão fica. Então fica mais fácil de fazer esse movimento, sabe?
Pode parecer mais difícil, mas não, ele fica mais fácil de fazer esse movimento circular sem pesar a mão. E aí, ó, eu já consegui um esfumadinho também do outro lado. Tá dando para perceber, Vilma? Tá. Ó, o meu, ó. Muito bom, Vilma. E o tom ficou ótimo para você. Então. Agora, para me fundir essas duas cores, né? Porque eu coloquei um tom mais escuro e um mais claro, né? Eu vou usar um tom meio alaranjado, tá, Vilma? Vou usar até de uma outra paleta, sugerindo aqui um tom mais alaranjado. Ó. Ah, Esse lindo, do lindo. Eu também tá? vou usar um tom alaranjado, ó. Isso. Um desses dois aqui. Uhum. Esse da ponta vai ficar muito bom, Vilma. Esse aqui? O outro. Esse aqui tem brilho, eu vou usar esse mesmo. Pois é. Uhum. Também, gente, cuidado com a pigmentação, tá? Porque a sombra muito pigmentada, às vezes você vai ter um resultado que não vai, né, vai pesar muito. Ó, passei lá, tirei o excesso, bati, tirei o excesso. Aí eu vou vir aqui no meiozinho, ó, e vou colocar aqui no meio. Como se eu estivesse juntando aquele tom clarinho com o tom mais escuro, tá? Como se eu estivesse juntando os dois, fazendo uma emenda nos dois. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu uso o pincel ali na sombra, tiro o excesso e venho fazendo a mesma coisa aqui no meiozinho, ó. Ah, eu gostei pra caramba, Silvana. Então, eu acho que dá pra gente fundir, tá vendo? As duas cores, você consegue juntar uma cor com a outra. É, Fica uma coisa natural, né, viu? Não fica pesado. isso. Bem naturalzinho. Gostei. E aí, o pincel tá sujo da sombra laranja. Eu vou tirar um pouquinho esse excesso, porque tá misturado, né? Com as duas coisas. Agora eu quero um tom mais alaranjado ainda, um laranja mais aberto. Tá? Eu vou usar aquele mesmo laranja, só que eu limpei o pincel. Porque eu usei o mesmo pincel. Então, o tom que eu tinha usado antes, de laranja, ele não ficou tão aberto porque eu estava com o pincel sujo da sombra mais escura, né? Uhum. Agora eu vou usar o mesmo pincel, tirei todo o excesso, ó, sai uma sujeirinha aqui dele. Tirei todo o excesso, vem com o mesmo tomzinho laranja, dou uma batidinha também. E vou fazer aqui, ó. Não, eu vou fazer aqui embaixo agora, Vilma? Ah! Ó. Ele vai fazer o acabamento dos meus olhos na parte inferior. E por estar mais alaranjado, fica mais natural embaixo. Porque se eu partir para o marrom embaixo, eu vou ficar com os olhos pesados para o dia. Entendi. Entendeu? Então eu vou com laranjinha mesmo, porque eu quero só uma sombrinha mesmo, bem pouca, só para fazer o acabamento, né? Uhum. Então eu venho aqui com laranjinha. Cuidado para o pincel não ir dentro do olho, né? Porque senão você vai lacrimejar. Olha como já muda, gente. Eu fiz o meu olho direito e o olho esquerdo ainda não, né? A parte inferior. Olha como já muda o olhar. Já estou vendo diferença aqui. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera aí. Dá para ver sim, Silvana. Eu coloquei óculos, agora dá para ver. No espelho aqui eu já consigo ver a diferença. Não sei se vocês conseguem ver.
Mesma coisa do outro lado. Eu dou uma batidinha e venho fazendo aqui, ó. Eu começo da parte externa para dentro, tá, gente? Olha como muda o olhar da gente. O acabamento, né? Como se a gente estivesse juntando aqui a parte superior com a inferior, né? Fica bem natural. Natural, não fica aquela coisa muito pesada, né? Certo? Alguma dúvida aí, gente? Pode perguntar depois da Vilma, tá? Eu vou tirar a dúvida de você. Não, pode deixar as dúvidas aí na Hotmart, que depois eu mando para a Silvana e ela responde para a gente. Falta a gente agora. Eu já daria por encerrado esses olhos aqui para o dia, tá, Vilma? Eu acho assim que já está de bom tamanho, né? Passaria a máscara de cílios aqui e encerraria os olhos para o dia, né? A gente vai fazer a correção da sobrancelha, que vai realçar ainda mais o olhar, né? E estaria perfeito, tá? Agora, tem gente que gosta de um delineado, né? Tem gente que gosta de um cílio postiço, né? Isso aí acrescenta, agrega, sim, acrescenta e agrega. Mas a gente tem que ter, saber qual o propósito dessa maquiagem também, né? Para por exemplo, eu uso óculos. Então, se eu ficar o dia inteiro de óculos, com cílio postiço, delineado, eu sei que isso vai me incomodar, vai me dar um certo desconforto. Vai irritar a pele, qualquer coisa que você passar a mão, depois vai soltar o cílio, ou vai colar, aquela cola do cílio vai te incomodar, mas a gente encerraria dessa forma aqui para a maquiagem do dia, certo? Entendi. A gente vai usar um pincelzinho para pentear a sobrancelha, né? Esse pincelzinho para pentear a sobrancelha, gente, é um pincelzinho com aquele espiralzinho, ó, aquela pontinhazinha. Isso, Vilma, isso aí. Aquela pontinhazinha, tipo um espiralzinho, né? A gente vai só pentear. No que a gente está penteando, a gente já. O fato da gente passar esse pincelzinho já tira um pouco aquele excesso da base, que na hora que a gente aplicou a base, a gente não colocou, né, limites aí. A gente não colocou limites para a sobrancelha, a gente usou a base de forma geral, né? Então a gente já tirou. Aí tem muita. Eu não tenho, por exemplo, a sobrancelha pigmentada, não tenho micropigmentação na sobrancelha, né? Eu tenho falhas. Então eu vou corrigir essas falhas com uma sombrinha, né? Ou um produto específico para a sobrancelha, quem tem o produto. Quem não tem, pode usar uma sombra amarronzada ou acinzentada, um tom próximo da sua cor, né? Para poder disfarçar essas falhas aí, tá? Eu tenho esse produtinho da Contém 1 grama. Maravilhoso isso aí, Vilma. Eu já tive dele. Esse, gente. E para isso, muito bom. Ele é muito bom. Eu uso esse pincelzinho chanfradinho, pequeno, ó. Dá para ver, gente? Eu não sei se está dando para ver. Dá, Silva. Ele é um pincelzinho achatadinho, assim, ó. Esse pincel costuma se usar para delineado, para essas coisas todas. Isso. E eu uso esse pincel. Eu vou usar uma sombra, um duozinho de sombras também, da Vult, baratinho e funcional, tá? Ele vem com duas coisas. Nossa, o meu tá até quebrando já aqui. Ele é baratinho e funcional, tá vendo? Ele tem dois tons, um tom mais escuro, um tom mais claro, né? Dois tons aqui. Eu pego um pouquinho do tom mais escuro, que é o mais próximo da minha pele, tá? Depois que eu penteei a sobrancelha direitinho, eu vou vir aqui, ó, com a parte do pincel, gente, é importante a gente ver isso aqui, que o pincel ajuda, tá? Eu vou usar assim, ó, deitadinho dessa forma o pincel, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, na parte de baixo, fazendo uma linha reta. Mas sem muita marcação.
Eu não vou pegar mais produto, eu só vou espalhar esse produto que estava no pincel em todas as minhas falhinhas aqui. Essa linha reta, na parte de baixo, ela vai conduzir todo o processo aqui, ó. Porque ela vai ter produto e eu vou puxar, só vou puxando esse produto na minha sobrancelha. É muito feia aquela sobrancelha também, gente, muito marcada, com aquilo quadrado no início, né? Não tá. Eu acho que tem uma febre aí de gente que usou uma época isso aí, mas não é mais aquilo, É, aquela coisa muito marcada, né? E isso. aqui no início, ó, aonde é o início da sobrancelha aqui, ó, eu vou fazendo assim, ó, só para disfarçar. No meu caso, que está muito falhado aqui no começo, eu não vou pegar mais produto, não. Só vou fazendo assim, ó, com o pincel arrastando para cima aqui, porque ele vai disfarçando aqueles fiozinhos que estão faltando. E vai esfumando, né, Silvana? O E produto vai vai esfumando, não embaixo. fica tudo marcado. É. Na frente, normalmente é assim mesmo, é mais falhadinho, é só um esfumadinho que a gente tem de fios, né? Isso, é. Eu também não tenho micropigmentação. Mas eu, se Deus quiser, eu vou fazer em breve, viu? Não tenho vontade de fazer, Silvana. O que eu faço é uso aquele produto, aquela tinta específica para pintar a Para sobrancelha. sobrancelha. É, eu também uso aquilo. É É, não, Reflectocil. na verdade, eu não tô nem com a minha tão bem feita assim esses dias, não, porque a menina que faz a minha sobrancelha, ela tá fazendo fez um curso no Rio agora de micropigmentação, Hum, e eu espero que ela trabalhe bem com a micro para poder eu fazer com ela, né? Porque, assim, isso é uma coisa muito particular também, né? Tem gente que faz e fica muito estranho, né? A sobrancelha, quanto mais natural, melhor, né? Mais é. bonito. Você vê que a minha sobrancelha é completamente diferente uma da outra. Essa aqui é Aham, mais curta, mais alta, mas é assim, e né? é assim, não adianta você tentar colocar Não, tanta simetria aí, né? Porque não. vai ficar com o rosto deformado. E aí, do mesmo jeito, ó, peguei mais um pouquinho do produto, vou do outro lado. Aí eu já virei o pincel, tá, gente? Ó, o pincel me ajuda, a pontinha do pincel mais Uhum. comprida, ela ajuda aqui. Vou até conseguir borrar aqui agora. Ela ajuda aqui, ó, porque eu vou pegar e vou esfumando. Eu consegui borrar um pouquinho aqui, mas já tirei o excesso. As minhas sobrancelhas também não são iguais, não, viu? São bem diferentes uma da outra. Eu dou trabalho para a Flávia quando ela vem fazer. Ficou direitinho, tá vendo? Uhum. E Tá bem, ótimo. bem direitinho. Aí, gente, a gente vai aplicar a máscara, né? Mas tem uma outra dica também que eu gostaria de deixar aqui também para vocês. Quando a gente está terminando aqui, fiz, né? Passei o sombreado marronzinho, fiz a correção da sobrancelha. Nesse ponto alto da sobrancelha aqui, ó, que é essa partezinha aqui do ponto alto da sobrancelha, que é no meio, mais ou menos aqui, né? Aonde ela está mais elevada um pouquinho. Se a gente passar um iluminador ou um lápis mais claro, né, um lápis bege, assim, a gente valoriza, tá? Uhum. E valoriza como? Parece que levanta um pouquinho o olhar, tá? Entendi. Quem quiser usar o iluminador, não precisa nem usar com pincel, não. Um dedinho mesmo, assim, ó, faz uma coisinha só aqui em cima, assim, dá uma batidinha, aqui nesse ponto altozinho da sobrancelha. Você vai estar valorizando aqui o teu olhar, dá uma levantada. Olha como fica diferente um olho para o outro. Eu usei do lado direito. É, muda. Parece que muda um pouquinho, né? Eu vou passar. É aqui, né, Silvana? Isso, no ponto alto. A gente não pode usar tanto brilho, porque senão
perde a característica da maquiagem para o dia, né? Uhum. Mas a gente coloca um pouquinho do iluminador aqui, que ele valoriza. Ou um lápis bege também, sabe, É, Vilma? o Um lápis lápis bege bege é legal, né? Eu o não lápis trouxe, eu bege. até tenho, que eu costumo usar na marca d'água às vezes, para realçar Na o marca olhar. d'água, para realçar o olhar, clareia um pouco o olhar, né? Uhum. Ah, Olha ficou como bom. muda. Muda, E aí levanta a gente mesmo. vem com Aí a gente vem com a escovinha de novo e de novo passa na sobrancelha. A Vilma já até fez Eu aí, ó. até fiz, porque eu não aguentei, né? Por quê? Porque ela esfuma, né? Aquele excesso da sombra que a gente passou, penteou de novo e tá finalizada a sobrancelha. Isso. Não é nada muito marcado, né? Fica natural e Bem fica perfeito. natural, bem dia a dia. Silvana, Bem eu dia estou a dia. impressionada como a pele está sequinha. Sequinha, né, Vilma? Sequinha. O E processo, não vai craquelar. não. Não vai craquelar, tá? O Você vai processo observar. foi muito bem construído, né? As camadas foram bem É um construídas. processo. É um processo, né, Vilma? E Uhum. a gente aqui está demorando. Vamos falar assim, a gente É, está demorando quanto tempo? e Mas isso aí no dia a dia você faz muito rápido, porque enquanto você passou lá o seu hidratante, você vai fazendo outra coisa, você vai penteando o cabelo, você vai se arrumando. É uma coisa que você vai fazendo naturalmente depois, tá? isso. E agora a gente vem com a máscara de cílios, né? Cada um vai usar a máscara que lhe convier, né? Gente, lápis, aí vem outro detalhe, o lápis. Eu uso ou não uso lápis? Tem gente que não sai de casa sem um lápis, né? No olho, né? Aquele É. olho marcado, bem esfumado, bem preto. Eu confesso que eu não gosto. Primeiro, porque nos meus olhos irritam demais. Eu fico com os olhos vermelhos, entendeu? Incomoda. E já tentei de várias marcas. Antialérgico, marcas famosas, marcas mais baratas, e sempre tenho essa irritação nos olhos, tá, Vilma? Com Com lápis. lápis. Mas aquela sombra que a gente usou na sobrancelha, a gente pode usar aqui embaixo também, fazer um acabamento na raiz do Ah, cílio. legal. É um truque aí que resolve, né? Que fica legal. Eu vou experimentar então, porque eu acho que fica, que vai delimitar mais o meu olho. E fica mais leve, né, Vilma, também. Ó. Vai marcar sem rente aos cílios, né, Silvana? Isso, rente aos cílios, ó. O outro pincel que a gente usou, com aquela sombra alaranjada, a gente passou na parte de baixo do cílio, né? Esse aqui a gente vai passar assim, como se estivesse cobrindo mesmo o cílio, tá? Olha como dá a diferença de um olho para o outro. Olha o meu. Muita diferença. É. Muita. A gente vem com um pincel com um pouquinho produto, né? E vai fazendo. E o E eu detalhe acho que é que, como ele está no mesmo tom que você colocou na sobrancelha, ele fica harmoniza natural. muito, né? Isso. Fica natural. Nossa, adorei. E, Vilma, é um truque que a gente pode usar até para quem. Ah, eu não vivo sem o delineador. Eu posso usar esse mesmo truque na raiz dos olhos, na parte superior, na raiz dos cílios superiores, tá vendo? Posso usar Hum. a mesma coisa Olha, gente, e mas é impressionante. Olha isso, Silvana. Olha o meu. dá muita diferença. Dá mesmo, muita diferença. Parece que eu tô de lápis. Uhum. Vou E não passar um fica pouquinho em pesado. cima. Fica mais suave, porque ele esfuma, né? Eu vou passar também em cima, só para. Perua, perua e meia. É, Não, não é perua. Mudei de não, ideia. tá leve. Tá Tá bem sem leve. brilho, né? Uhum. Não tem brilho nenhum. É só um refinamento, né? Reforça aí o Aquele acabamento. o acabamento, é o acabamento, né? Uhum. E aí, você vê como que já mudou o olhar, né? Já mudou Completamente. completamente, né? E isso aí com o dia a dia, Vilma, a gente vai fazendo isso aí assim muito rápido, Rápido, né? né?
Normalmente, no meu dia a dia, Silvana, eu nem uso 2 tons de sombra. Eu uso um tom para ser rápido. Mas eu adorei essa sombra mais clara na parte interna, sem brilho, porque eu tenho esse fundo aqui muito escuro, então essa cor mais clara, sem brilho, ele não realçou, mas deu uma clareada, uma acendida no meu olhar. Né? E aí, e fica leve, né? Uma coisa que fica leve, não está pesado, não está nada pesado demais. Isso. E aí, Vilma, agora a gente vai usar a máscara de cílios, né? Cada um usa também o que tem, o que está acostumado a usar, tá, gente? Hoje tem máscara para tudo, né? Para alongar, para dar volume, né? Para tudo. Eu tenho cílios pequenos, retos e claros. Então é uma dificuldade, porque o pincel da máscara não pode ser muito grande, senão eu me sujo toda, sabe? Tem algumas marcas com pincéis bem pequenininhos, viu? Eu, inclusive, tenho um aqui que o pincel é bem pequenininho. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu uso o pincel dele em outro. Eu faço isso também. Eu ganhei essa máscara aqui, acho que ela é da Avon. Eu usei uma da Avon que eu gostei muito. E aí agora eu ganhei essa aqui. E eu estou gostando também. Porque ela tem uma seda que não é muito grande, porque senão eu me sujo toda. Eu tenho bastante cílio, mas o meu também é mais reto, não é tão curvadinho, não, tá? Então, eu gosto desse pincel aqui nesse formato, ó. Redondo? Que ele é meio bolinha no meio. Ele pega bastante o cílio, tá vendo? Ele é mais pro meu tipo de cílio. Ele faz um coisinha no meio, um volume no meio, né? Um volumezinho no meio. Então, ele pega lá na raiz, eu boto lá na raiz mesmo e levanto. Vou passando assim e levantando. Olha, Silvana, um truque que eu aprendi é que na hora de passar a máscara de cílios na parte superior, eu ponho um espelhinho embaixo. Isso também é bom, Vilma. Porque aí eu não me sujo na parte de cima, porque eu passo um pouquinho em cima e depois eu vou pegando e tentando levantar esses cílios. E se sujar também, Vilma, tem um outro truque, né? Se você sujar, você espera secar. Isso. Não tenta tirar molhado. Você espera secar. E aí sim, você vem com a escovinha. Até aquele pincel mesmo de pentear a sobrancelha. Você vem com a escovinha e passa em cima. Porque ele sai sem tirar o restante da maquiagem. Eu já soube disso. Então, eu faço assim. Agora, para fazer a parte de baixo, eu ponho o espelho para cima. Gente, parece coisa de maluco, mas funciona bem, porque não, eu fico olhando para cima e aí eu afasto o cílio da minha pele. E não é impossível você usar máscara, aplicar a máscara sem fazer careta. Isso aí a gente aprende aqui, não é impossível, né? A gente faz careta, a gente faz bico. Eu confesso que na parte inferior, eu não gosto muito daquele muito carregado, não, para o dia a dia, porque como eu tenho muito cílio, fica parecendo meio boneca, sabe? Meio Emília, sabe? Assim, eu então não tenho quase nada, para mim, qualquer coisa. Precisa, né? Você precisa realçar o que você tem. Então, eu coloco mais na parte de cima mesmo. E já realça, né? Gente, não dá para sair sem máscara, não, né, Vilma? Ah, não. A máscara de cílios é tudo. Nossa, não dá. Hidratar a pele, proteção solar e pelo menos isso, hidratar, protetor e máscara de cílios. Ou então, às vezes, a gente usa até um lip tintzinho na bochecha, assim, só para dar uma corada, até para ir no mercado. Então, mas aí tem o problema, no meu caso, dos poros. Você tem rosácea. O lip tint com os poros. Ninguém merece, Silvana. Porque o lip tint entra dentro, né?
Você tem que estar com a pele mas você tem... A dica de aplicar o lip tint, Vilma, é dando batidinha também, tá? Tá, Com os dedos. Ele fica uma aderência mais natural. sei. Mas dá para ir para comprar pão na padaria, assim, com lip tintzinho, com uma massa. Pão na padaria é ótimo. É. Tem gente que não vai na padaria sem uma maquiagem. Eu gosto muito também de um balme na boca. Ah, sim. E agora, com essas máscaras, então, a gente sente falta, né? Do O batom. que eu tenho usado mais é balme mesmo, é um hidratante labial. Eu também, eu também. Mas eu gosto de um bom batom, um bom lápis de boca, que eu acho que o lápis de boca adere mais, né? Nossa, eu Sim, adorei, Silvana, eu estou me sentindo valorizo. a própria. Então, o lábio tá com base, né, Vilma? O meu, É. pelo menos, tá. Né? Uhum. A gente limpa com um papelzinho toalha aí mesmo. Tira aquele excesso. Porque E a a boca está aplicação do apagada, né? estava apagada, E a aplicação do batom, gente, não tem muito segredo, não, tá? O ideal é que o lábio esteja hidratado, que não tenha aquelas pelezinhas, né? E o balme faz isso, né, Vilma? A gente usando o É, balme no dia a dia, a gente está prevenindo que isso ocorra, né? A gente está. É uma prevenção, né? para Do evitar aquelas ressecamento do peles lábio. levantadas, né? Isso, Aquelas peles principalmente com esse levantadas. uso. Principalmente com esse uso excessivo de máscara que a gente está, né, Vilma? Porque aí a gente se descuida do batom, não usa o batom com tanta frequência, né? Então, E o pelo menos o inverno, balme. né? Tá uma secura, né? O ar tá seco. Muito, muito. Então, assim, o que eu sugiro, né, para a gente usar no dia a dia, na boca, é o lápis. Você falou do lápis, eu gosto muito do lápis para contornar, ainda mais que eu quase não tenho boca. Então, eu usar um lápis para contornar, fazer um contornozinho, um lápis quase da cor da minha boca mesmo, mas ele só vai limitar o lábio aqui, né? Eu Uhum. estou usando um aqui da Playboy, que ele é um tonzinho, tom de boca. Não sei se dá para ver. Não, bom, tô sem óculos, peraí. Ah, dá, Silvana. Bonito esse. Então, eu vou usar esse aqui. Eu faço um contornozinho na minha boca, né? Eu tô usando esse aqui da Kiko, que eu gosto muito, mas ele é um pouquinho escuro para mim. É um marronzinho. Um marronzinho, né? É. Esse aqui, ele é mais para rosado, mas ele é da cor da boca, praticamente. Eu quase não tenho boca, tá, gente? Por pouco não nasci sem lábios, né? Porque meus lábios são muito pequenos, muito finos. Mas você aumenta ele um pouquinho, Silvana? Um pouquinho. Aí eu ia falar sobre isso. A, a praticidade de usar um lápis da cor da boca é exatamente essa. Você vem por fora do contorno e faz o contorno, entendeu? Eu aumentei um pouquinho por fora do contorno, tá vendo? Por fora da linha assim da boca, Aham. né? Exagero, não vai ficar nada exagerado, mas aumentei um pouquinho. Outro truque também, Vilma, que é bom para aumentar, é no caso você está usando um lápis mais amarronzado. Hum. Você fez o contorno marrom, aí você vem aqui no meio e dá o volume dele com um tom mais claro. Pode ser até um corretivo, se você quiser passar um corretivozinho aqui no meio, aqui da boca, dá volume na sua boca. Porque esse lápis, o batom que eu trouxe aqui, ele é da cor do lápis. Aham. Mesma cor. Então, aqui no meio, um corretivo. Isso, passa um corretivo mais claro, bem pouquinho, dá batidinha com o dedo. Vai parecer que você fez um botox. Um botox não, né? Um preenchimento labial. Ah. A boca vai ficar maior. Dá mais volume. Olha só como que parece.
Bocão. Bocão. Eu vou usar um batom aqui, que eu nem tinha pegado ele para usar, mas eu vou tentar colocar esse batom para a gente ver se dá para fazer a mesma coisa. Ó, ele é mais mate. Eu não gosto muito de batom mate, não, tá? Não é o meu preferido. Eu também não. Eu aqui por cima, eu passaria o hidratante labial, porque ia dar essa maciez que eu gosto. Cor, né? Sem cor, né, Vilma? Uhum. Porque tem lip balm com cor também, né? Tem. Ó, eu passei um batom mate, mas ele é assim mais confortável na boca, Sei. tá? Esse batom aqui, ele dura muito, tá, gente? A durabilidade dele é incrível. É quase um produto daquele que a Vilma falou, do protetor solar, que tem que passar depois um óleo para tirar. Para tirar. Sim. Aí, para dar o mesmo truque que a Vilma fez lá, eu vou usar o corretivo só para dar uma diferença aqui, ficar com bocão também, tá, Vilma? Tá, porque eu tô de bocão. Só para fazer assim, ó, em vez de passar direto, eu vou botar no meu dedo. No dedinho. Pouquinho de corretivo na ponta do dedo, vem aqui no meio, ó. Pouquinha coisa. Eu mudei um pouco a cor do batom. O batom ficou um tom mais claro, tá vendo? É o que aconteceu com o meu. E aumentou a boca. É a mesma coisa que aconteceu com o meu. O marrom, ele ficou um pouco mais terroso. Sim. E outra coisa, Vilma, no caso do batom mate, se você falou aí que o conforto seria, né, um lip balm por cima, usa um lip balm sem cor, né? No caso, um balmzinho só para hidratar mesmo. Só para dar conforto na boca. Para você sentir a boca macia e não ressecada, né? Não ressecada, exatamente. Então, é isso, Vilma. Eu acho que foi. Se ficou alguma coisa que você queira perguntar, vou soltar o cabelo também para a gente ficar. Para ficar linda e maravilhosa, né? Silvana, já... eu gostei muito. Acho que esse contorno simples que você orientou para fazer deu muita vida. E assim, valorizou, a pele rosto, valorizou, né? Muito, porque eu tenho dificuldade. Pele oleosa não é fácil. Pele oleosa e madura. Então, assim, a pele oleosa pede mais pó. Só que a pele madura, você não pode exagerar no pó. Então, assim, um monte de senões, uma coisa que você deve fazer e outra que você não pode fazer, né? Então, assim, eu achei, a minha pele está completamente selada. Não tem nenhum desconforto, sabe? Poderia beijar qualquer um, abraçar qualquer um, que não ia ficar sujo, não, né? Vai transferir. Não, eu achei perfeita, adorei a pele. O truque do olho também de usar mais cores, eu não estava habituada. Pela rapidez, eu acho, mas só que o resultado é diferente. Eu me maquei todos os dias, você vê isso. Mas eu sempre uso uma cor só para simplificar, às vezes com o dedo, às vezes só com um pincelzinho de esfumar, vou lá e passo rente aos cílios e vou esfumando. Mas assim, o resultado ficou outro usando. E o truquezinho de brilho. Adorei o contorninho de nariz simples, que às vezes eu fico lá tentando fazer aquilo que eu vejo nos tutoriais, né? Mas acaba ficando marcado e não é isso. O negócio é simplicidade. Então, assim, adorei, Silvana. E tem outras coisas que a gente pode acrescentar, viu? Muita coisa, né? Muita coisa que se a gente de uma maquiagem aqui para a noite, a gente acrescentaria, né? Isso. É assim, a ideia foi, na verdade, trazer para as meninas uma ideia de como você pode se arrumar com produtos simples e acessíveis, tem para todo mundo, que contempla desde o cuidado, né, a proteção, quanto a questão estética de embelezamento da pele. A gente não entrou nisso que a gente falou, sobre uma maquiagem noturna, uma maquiagem com mais brilho, cílios postiços, que a gente pode fazer uma outra aulinha só sobre isso, delineado. A gente não entrou, por exemplo, na questão de formato de rosto, que pressupõe diferentes tipos de contorno, a distância dos olhos. A gente não entrou nisso, porque isso não é um curso profissional, isso é um curso para você quer introduzir maquiagem no seu dia a dia,
dia de um jeito simples, sem agregar muitos produtos, com coisas que você já tem, e aí ver como que dá para você fazer. E eu acho que isso era a ideia central do curso, de fazer, essa proposta era essa, de trazer essa possibilidade. E aquilo que uma você linguagem falou, simples, né? a gente demorou porque a gente fez conversando, falando, mas isso no dia a dia a gente faz rapidamente, não é? Faz Enquanto muito seco o rápido. meu produto, eu estou colocando meu sutiã. Enquanto seco o outro produto, eu Botando um estou, né? brinco, tá colocando um colar, né? Exatamente. Já estou colocando meu relógio, botando a minha pulseira. E aí vai, a Isso. gente aproveita o tempo. É sim, é sim. É praticidade, é uma coisa prática para o dia a dia mesmo. Isso. Tá? E dá um efeito bonito, um acabamento bonito, né? Fica bom. Silvana, então, Peça... muito obrigada, viu? E até eu a adorei também. próxima a gente vai voltar para falar. E eu queria sugerir, meninas, que vocês seguissem a Silvana. Qual que é o seu Instagram, Silvana? Silvana Tostes Lopes, @Silvana Tostes Lopes. Isso, vamos seguir a Silvana lá, que ela vai dar mais dicas para a gente também. Vamos ver se ela incrementa esse Instagram e até mesmo constrói aí uma possibilidade de curso com mais aprofundamento para a gente ter mais para se beneficiar disso. Tá bom, Silvana? Eu parti de um desse, né? De um automaquiagem para maquiagem profissional. Eu fiz primeiro automaquiagem, depois eu fiz maquiagem profissional. Mesmo que você vá para um curso de automaquiagem, você pode oferecer um curso de automaquiagem. Aí você oferece básico, automaquiagem, festa, automaquiagem, né? Mesmo sendo para a pessoa mesmo se maquiar, e aí com menos processos e tal, mas você vai incrementando nas funcionalidades, porque é aquilo que eu estava falando, Silvana. Às vezes a gente tem uma festa para ir. Hoje em dia a gente evita ao máximo de sair. Mas tem uma formatura do meu sobrinho, são 10 pessoas convidadas só da família, vai ser um jantar. Aí eu quero ir, mas se eu tiver que ir a algum lugar para fazer o cabelo, algum lugar para fazer a maquiagem, eu estou indo a outros lugares. Então, se eu em casa souber fazer minha maquiagem um pouco mais elaborada para um evento, então são possibilidades que você também tem e a gente está aqui, ó, pronta para aderir. Só você dar o start, a gente está junto. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada. Gente, muito obrigada. Tá? A aula está encerrada por aqui. E qualquer dúvida, deixe lá na ferramenta do Hotmart, que a gente vai responder para vocês. Eu passo para a Silvana e retorno para vocês, tá bom? Um beijo. Beijo, Silvana. Beijo, Vilma. Tchau.